então corresponde ao tamanho do punho cerrado, é verdadeiro, verídico isso, né? Se você fizer o seu punho cerrado, é aproximadamente o tamanho do seu coração. Então, claro, pessoas... Aqui é o ápice? Não, o ápice é aqui embaixo. E se eu fizer assim? Daí sim, né? Então aqui, ó, o coração então ele é um órgão aproximadamente triangular em que o ápice está voltado para baixo, então a ponta aqui é o ápice, e essa região onde entram e saem vasos é a base. Eu tenho a base e o ápice. Se a gente for analisar a parede do coração, aqui desse lado dá para ver, ó, existem 3 camadas na parede do coração. A camada externa aqui se chama pericárdio. A camada do meio, que é mais espessa aqui no ventrículo esquerdo, é a camada do músculo do coração mesmo, que se chama miocárdio. Por isso que se fala em infarto do miocárdio. Infarto do miocárdio é quando uma artéria que vai para alguma parte aqui do miocárdio fica obstruída e o sangue não chega lá. E aí aquela parte do músculo morre. Se for uma parte muito grande do músculo cardíaco, o infarto é fulminante, a pessoa morre na hora. Se for uma parte pequena, a pessoa pode sobreviver, ser medicada e vai viver, mas com uma pior qualidade de vida, porque já vai ter uma parte da parede do coração que não contrai mais. Porque uma vez que essas células, né, morrerem, o coração se regenera também. Tá? Então, voltando aqui, a gente tem 3 camadas. Uma camada fibrosa externa, que se chama pericárdio. Uma camada do meio, que é a parte contrátil, que é o músculo cardíaco, que se chama miocárdio. E a camada interna, que é essa parte rosa fininha, que é a camada que reveste por dentro todas as câmaras do coração. Essa camada se chama endocárdio. Ela é feita de um tecido especial chamado endotélio, que é bem liso. E ele propicia que o sangue passe e deslize, e não tenha atrito. Isso é muito importante, porque quando tiver atrito daquelas células sanguíneas que vocês viram, as hemácias, os glóbulos vermelhos, tem glóbulos brancos também, tem plaquetas, quando tiver atrito das células do sangue com a parede do vaso ou do coração, pode começar a se formar coágulos. E quando se forma um coágulo sanguíneo, esse coágulo cai na circulação e ele vai acabar parando em alguma artéria menos calibrosa. Onde ele parar, seja uma artéria com o calibre mais ou menos do tamanho dele, ele vai entupir. E dali para diante não tem sangue. É o famoso derrame, né? E aí ocorre. Se for no coração, dá um infarto. Né? Se for no cérebro, é o AVC, o acidente vascular cerebral isquêmico. Né? Vulgarmente é chamado de derrame. Então, o coração é formado por 4 cavidades, a gente viu lá no filme, né? As cavidades superiores, que são bem finas, se chamam átrios, elas recebem o sangue do corpo ou o lado direito, a cavidade do lado direito recebe o sangue do corpo e a cavidade do lado esquerdo recebe o sangue dos pulmões. Então, essas cavidades superiores aqui se chamam átrios, né? E as cavidades inferiores, que daí tem um músculo bem espesso, se chamam ventrículos. O ventrículo direito tem uma parede menos espessa, mais fina do que o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque é o ventrículo esquerdo que vai mandar sangue para todo o corpo. Ele é que vai mandar o sangue. Quem que sai desse ventrículo esquerdo? A maior artéria do corpo, a aorta, que é essa aqui, que se chama aorta. A aorta sai daqui do ventrículo esquerdo. Então ele tem que ser o mais espesso, porque ele tem que mandar o sangue com uma pressão de 120 milímetros por mercúrio. É uma pressão capaz de enviar sangue para todo o corpo, desde lá a cabeça até a pontinha do hálux, né, do dedão do pé. Bem, o sangue ele é unidirecional. Ele entra pelos átrios, passa para os ventrículos e vai ter que sair pelos vasos. Só que os vasos estão na base do coração. Estão aqui em cima. Então ele entra, vai para o ventrículo e daí sai por cima de novo pelos vasos sanguíneos. Tá? Uma coisa importante, não esqueçam isso. Existe uma parede muscular separando o lado direito do lado esquerdo. Por quê? Porque esse sangue do lado direito é um sangue venoso, rico em gás carbônico. Esse sangue está recebendo sangue aqui dessa veia, veia cava superior e da veia que está aqui embaixo, se chama veia cava inferior. São as 2 grandes veias. A veia cava inferior traz o sangue
do diafragma para baixo. Então, todo o sangue dos membros inferiores do abdômen chega por aqui. E todo o sangue da cabeça e dos membros superiores do tórax chega pela veia cava superior. Então, tem a veia cava inferior embaixo, veia cava superior em cima. Aqui nesse coração, ó. Aqui. Nesse coração, então, a gente vê melhor as veias cavas na parte posterior, né? Aqui veia cava superior e aqui embaixo veia cava inferior. São os dois vasos que trazem o sangue venoso para o átrio direito. Desse átrio direito, olha lá, ó, essa peça mostra aí o átrio direito. Estão vendo lá? Tá? Olha lá. Todo mundo vê. Olha lá. O sangue chega por aqui e daí vejam, ó. Ó, aqui, ó. Aqui a gente tem uma válvula. O que é a válvula, né? O que é a válvula? A válvula é uma estrutura que vai permitir que o sangue passe do átrio para o ventrículo, mas vai impedir que ele retorne. Porque o fluxo do sangue tem que ser unidirecional, só numa direção. Então o átrio se contrai e daí o sangue passa para o ventrículo. Então ele vai passar para o ventrículo. Deixa eu ver se eu consigo desencaixar isso aqui, porque ele é novo, é difícil de desencaixar. Eu preciso desajeitado. Aqui, ó. Olha lá, ó. Então o sangue passa do átrio para o ventrículo, né? E quando o sangue passa, o próprio sangue empurra as válvulas. O que é a válvula? A válvula é essa estrutura branca aqui. Essa válvula aqui é formada por 3 abas, 3 portinhas, tá? São 3 portas que se abrem simplesmente pela força do sangue. O próprio sangue abre e elas passam aqui para o ventrículo. 90% do sangue passa do átrio para o ventrículo simplesmente pela força de atração da gravidade. O átrio está em cima, o ventrículo embaixo. O sangue passa pela força da atração da gravidade. Fica 10% do sangue aqui. Então o átrio vai se contrair para ejetar esses 10%. Se contrai. Vejam que quando o átrio se contrai, para o ventrículo se encher, o ventrículo tem que dilatar. Então o coração não se contrai todo ao mesmo tempo e depois dilata todo. Enquanto os átrios estão se contraindo, os átrios se contraem junto. Quando os átrios se contraem, os ventrículos se dilatam. Porque enquanto o átrio está se esvaziando de sangue, o ventrículo vai se encher de sangue. Aí quando o ventrículo se contrai, o átrio se dilata. E daí qual que é a tendência? Do sangue voltar. Por que o sangue não volta? Porque quando o sangue volta, ele empurra essas portinhas, nessas abas, para cima. E aí tem um mecanismo que não deixa elas retornarem. E elas fecham. E o sangue não consegue voltar para o átrio. Ele vai sair por onde? Ó? Vai sair por essa região aqui. Onde que tá certo? É, aqui. Ó, é outra válvula que tem 3 cúspides aqui. E o sangue, então, quando o ventrículo se contrai, essa válvula se fecha. Essa válvula aqui se chama tricúspide. E o sangue vai sair por essa válvula. Essa válvula aqui, ó, estão vendo que parece umas meias luas? São 3 partes, parece meia lua. Ela se chama válvula semilunar. Para onde que vai esse sangue venoso cheio de gás carbônico? Para os pulmões. Então a válvula se abre num vaso que se chama tronco pulmonar. Isso é importante para você também, Evandro? Então, o tronco pulmonar vai se dividir lá atrás em 2 veias, a veia pulmonar esquerda e a veia pulmonar direita do outro lado. Né? Porque metade do sangue vai para um pulmão, metade para o outro. Aí esse sangue vai chegar no pulmão, vai ser oxigenado, libera gás carbônico, a gente expira o gás carbônico e inspira o oxigênio. E o oxigênio vai se misturar no sangue, lá no pulmão. Esse sangue agora oxigenado tem que voltar. E a finalidade é que ele chega até cada célula rico em oxigênio. Só que quando o sangue chega nos pulmões, esse sangue se espalha pelos pulmões e ele perde pressão. Então ele está com uma velocidade muito baixa. Se ele for para as células nessa velocidade, ele não chega em todas as células, principalmente na cabeça. Não existe pressão suficiente para esse sangue voltar sozinho para a cabeça. Então esse sangue vai voltar para o coração para onde? Aqui, ó, pro lado esquerdo, para ganhar impulso. Então vejam, ó, lá atrás do átrio, 4 veias. O que está em vermelho? Porque é um sangue arterial.
É um sangue rico em oxigênio. Mas é veia. Por que são veias? Porque veias são vasos que chegam ao coração. Artérias são vasos que saem do coração. Então, chegam 4 veias pulmonares, né? E essas veias pulmonares enchem o átrio de sangue. Agora, um sangue arterial rico em oxigênio, que tem que ir para onde? Para os pulmões? Não. Então vai para o resto do corpo. E aí, esse sangue escorre pela própria ação da gravidade, chega ao ventrículo esquerdo. 90% dele passa, fica 10%. O que o átrio vai fazer? Vai se contrair para ejetar. A válvula desse lado aqui se abre. Essa válvula aqui vai se chamar válvula mitral. Do lado direito é a tricúspide, do lado esquerdo é a mitral. Essa válvula mitral se abre, permite a passagem do sangue, o ventrículo se dilata, porque o sangue está entrando nele, daí logo em seguida o que acontece? O ventrículo se contrai. Quando ele se contrai, o sangue puxa, empurra essa válvula e essa válvula se fecha. A mitral se fecha. Quem que vai se abrir? A válvula que está aqui na frente. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui dá pra ver. Estão vendo lá, ó? Essa branquinha aqui, ó, de papelão, é a válvula tricúspide, que permitiu a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. E tem uma outra válvula aqui, ó, que é uma semilunar também, bem parecida com a pulmonar. Estão vendo lá? Essa válvula é uma semilunar, mas vai se chamar aórtica. Por quê? Porque ela ejeta sangue para essa artéria, que é a maior artéria do nosso corpo, que se chama aorta. E o sangue vai ser pressionado numa pressão de 120 milímetros por mercúrio, que corresponde à pressão mais alta. Quando a gente vai mensurar a pressão, vocês sabem mais ou menos qual que é a pressão normal? 12 por 8. 12 por 8, mais ou menos, né? Isso varia de uma pessoa para outra. Numa mulher mais nova, numa menina magrinha, a pressão normal pode ser 10 por 6, 11 por 7. Mas no adulto normal, de 60, 70 quilos, a pressão é de mais ou menos 12 por 8. O que é 12 por 8? É 120 milímetros por 80 milímetros. Então o 12 é o 120, que é a pressão alta, que é a pressão de contração do coração. Contração do coração se chama sístole. Então se chama pressão sistólica. Então quando o ventrículo esquerdo se contrai, a maior força que ele faz, o pico da pressão, da força que ele exerce sobre o sangue, é um valor de 120 milímetros por mercúrio. E com essa pressão, o sangue sai para a aorta. E essa pressão vai chegar a 120 milímetros por mercúrio nas artérias aqui do braço. E é por isso que quando vai se medir a pressão, se comprime aqui, e aí quando o sangue consegue sair daquela compressão, sai com a maior pressão possível do coração, que é 120 milímetros de mercúrio. E 80, o que é? É a pressão da diástole. Então o coração se contrai, a sístole. O coração se dilata, diástole. Então a força da sístole é de 120 milímetros por mercúrio. Quando o coração entra em diástole, ainda está circulando sangue dentro das artérias. E esse sangue está numa pressão menor, que é de 80 milímetros por mercúrio. Então, 120 é a pressão sistólica e diástole, e 80 é a pressão diastólica, né? Que são as duas pressões, os picos, né? Os máximo e mínimo de pressão arterial do nosso corpo. Tá? E aí o sangue sai pela aorta e vai se espalhar para o corpo inteiro, até chegar aos tecidos, e nos tecidos, aquelas artérias foram se ramificando, formaram arteríolas. Quando chegam em tecidos, as artérias se transformam em vasos muito pequenos que se chamam capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos são especiais porque eles são todos perfuradinhos. E os capilares permitem que o oxigênio, os nutrientes, os hormônios e outras substâncias que as células precisam saiam, porque são furadinhos mesmo. Eles saem, vão banhar os tecidos, e aí a célula adquire os nutrientes, tudo aquilo que ela precisa. Ela usou tudo isso e ela tem que retornar ao sangue coisas que ela não precisa mais. É o lixo. Aquilo que, resto do metabolismo celular, aquilo que a célula não precisa mais, a célula se desfaz. Se desfaz do quê? Gás carbônico, de restos do metabolismo, ureia, amônia, creatinina, tudo isso volta para o sangue e volta pelos capilares. Aí os capilares se juntam, formam vênulas.
São veias muito pequenininhas. As vênulas se juntam e formam veias. E aí voltam por duas grandes veias, que são as duas maiores veias do corpo. A parte da cabeça, do pescoço, do tronco e de membros superiores retorna até formar uma única veia aqui em cima do coração, que se chama veia cava superior. E a parte de baixo do corpo, lá do abdômen, de membros superiores, retorna por uma veia que passa lá dentro do abdômen, atravessa o fígado e vai se chamar veia cava inferior. Então, as duas veias cavas chegam ao átrio direito e retorna a circulação. Tá? Retorna todo o trajeto de novo. Chega aqui, passa do átrio para o ventrículo, vai para a pulmonar, oxigena, volta para o coração para o lado esquerdo, o sangue é injetado pela aorta e volta ao circuito. Então, na verdade, nós temos dois circuitos separados. Um circuito sanguíneo que vai para os pulmões. Esse circuito de vasos que vai para os pulmões, que começa do lado direito do coração, se chama pequena circulação ou circulação pulmonar, que vai para os pulmões. E existe um outro circuito que começa do lado esquerdo e tem a função de levar sangue para o corpo inteiro. Então vai se chamar grande circulação ou circulação sistêmica, porque vai para todos os sistemas do corpo. E aí encerrou a circulação sanguínea. Tá? Então, em função disso, nós temos que aprender os nomes das estruturas aqui do coração. Tá? Então, retornando aqui, nomes das estruturas. Primeiro, camadas da parede do coração. Camada externa, vocês lembram o nome? Pericárdio. Peri quer dizer periferia, em volta. Periferia fica em volta, né? Então, o pericárdio fica em volta do coração. Uma membrana serosa, não é muscular, é só uma membrana que envolve o coração. Camada do meio é o miocárdio. Mio não é de meio, mio é de músculo. Tudo que começa com mio é miologia, estudo dos músculos, né? Sério que é no coração? Então, nós vamos ter aqui o miocárdio. E a parte de dentro começa com endocárdio. Então, pericárdio, miocárdio e endocárdio. A amarelinha é membrana. É uma membrana, que é tecido gorduroso, né, adiposo junto. Tá? Bem, nós vamos ter as câmaras. Como é que se chamam as câmaras cardíacas? As duas de cima se chamam átrios. Então, átrio direito, átrio esquerdo. E as duas inferiores, ventrículos. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O ruim e o bom. Não é ruim nem bom, né? Cada um tem Uma função boa. tem sua função, né? Não é questão de ser ruim e bom. Lembrar que existe aqui essa parede que separa os ventrículos e os átrios. Essa parede que separa os dois átrios se chama septo, não é o septo nasal, né? Separa duas cavidades. Aqui esse septo que separa essas duas cavidades. Só que é um septo que fica entre os átrios. Então vai se chamar septo interatrial. E aqui embaixo, septo interventricular. É o septo que separa os dois ventrículos. Então, inter quer dizer entre, né? Intercâmbio entre dois países. Intertrocantérico. Intertrocantérica, né? Intertubercular. Então, aqui o septo interatrial e aqui o septo interventricular. Essas estruturas que separam átrios de ventrículos se chamam valvas. Então, nós temos duas valvas atrioventriculares. Tem a valva atrioventricular direita e a valva atrioventricular esquerda. A valva atrioventricular direita é formada por três, aqui só mostra uma. Formada por três portinholinhas, três partes. Então, ela vai se chamar valva tricúspide. Então, eu posso chamar de valva atrioventricular direita ou tricúspide. E aqui eu chamo de valva atrioventricular esquerda, ou mitral, se chama mitral. A mitral só tem duas valvas, né? Então isso é melhor visto nessa peça. Vocês contarem aqui, aqui a tricúspide, que tem três partezinhas, e do outro lado aqui, a mitral tem duas partes. São as duas valvas atrioventriculares. Só que daí o ventrículo se contrai, os ventrículos se contraem e o sangue tem que sair do coração. Lado direito
o sangue sai para os pulmões, então ele sai pela artéria tronco-pulmonar. O lado esquerdo, o sangue sai para todo o corpo, pela maior artéria do corpo, que é a artéria aorta. Então vão ter válvulas também para passagem desse sangue. E para evitar que esse sangue retorne, tenha refluxo. São essas duas, não sei nem se eu estou no lugar certo aqui, onde que eu estou aqui, aqui, ó, válvula, está saindo do lado direito, é a válvula pulmonar, e do lado esquerdo a válvula aórtica. Essas válvulas, como elas têm a forma de meia-lua, se chamam válvulas semilunares. Então pode chamar de válvula semilunar direita e válvula semilunar esquerda, ou válvula pulmonar e válvula aórtica. Tanto faz, o nome que eu dou. Tá? Uma coisa importante, gente. Estão vendo a aorta saindo do coração aqui? Qual que é o primeiro vaso que sai da aorta? Olha lá, ó. O primeiro vaso que sai da aorta não é esse aqui. O primeiro vaso que sai da aorta é esse vasinho aqui, ó. Olha lá, ó. Nessa peça aqui, ó. Coração. E aqui sai a aorta e a pulmonar. Encaixar. Esses lecos. Tá vendo? A aórtica sai lá a válvula, a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo e a pulmonar do direito. Então, ó, tira aqui e daí vocês veem as duas válvulas semilunares lá, tá vendo? Então, em vermelho é a válvula, é sangue arterial, é a válvula aórtica. Em azul é sangue venoso, que vai para os pulmões. Pulmonar. Válvula pulmonar. Ó, para vocês lá que não vem nada, então vermelho. Eles imaginam, é bom que eles têm bastante imaginação, né? Você fala, tá vendo? Estão vendo minhas costas, meu cabelo. Então, essas válvulas aqui são responsáveis por permitir que o sangue saia do coração, mas que ele não retorne. Então, a função de todas as válvulas é evitar o refluxo. O que é o refluxo? É o retorno do coração. Então, elas fazem com que o sangue ele saia, né, do coração, mas não retorne. E agora, o que acontece? Essas válvulas semilunares, elas são durinhas. Elas são bem rígidas, elas são meio cartilaginosas. Então, o que acontece? Elas têm um mecanismo em que ela abre e quando ela fecha, uma se encaixa na outra e não faz isso. Ela permite que o sangue vá, ela abre e daí quando ela fecha, uma encaixa na outra. É mais ou menos como essa porta. É como se essa porta lá fosse o átrio e aqui o ventrículo. Dentro aqui da sala o ventrículo. Não, professor, não tá? quer não. O sangue passa do átrio para o ventrículo. Tá? O sangue tem que ir assim, não pode voltar. Então o que acontece? A porta é como se ela tivesse, ela ficasse assim, só encostadinha. Faz isso aqui. Tá? Quando o átrio se contrai lá, ele faz uma força. E o que faz? O próprio sangue é como se fosse o vento. Abre a porta. Tá? É isso mesmo. Ventrículo aqui. Encheu de sangue o ventrículo. Tá? O que vai acontecer agora? O ventrículo estava dilatado, estava em diástole. Aí o que ele faz? Faz sístole, ele se contrai. E esse sangue vai ter que sair. Digamos que tivesse uma outra porta aqui do lado, que seria da saída do sangue para a aorta. Quando o ventrículo se contrai, a outra porta se abre aqui. Mas essa tem que fechar. O que acontece? É o próprio sangue que faz a porta se fechar. Só que a válvula entre o átrio e o ventrículo não tem isso aqui, ó. É que nem uma porta de salão. Faz isso e isso, assim, ó. Por que ela não volta? Imagina que eu pegasse uma corda e amarrasse ali. E uma corda que tivesse o comprimento exato para ela só se encostar e não voltar. Então é isso que acontece. Dentro dos ventrículos eu tenho uma corda. Então a corda permite que ela se abra totalmente. Aí quando o ventrículo se contrai, o próprio sangue empurra a porta de novo. E ela voltaria, seria uma porta de salão, ela voltaria. Por que ela não volta? Porque a corda se estica e não permite que ela volte. E a outra válvula lá se abre. Só que a outra válvula não tem corda nenhuma. A outra válvula tem isso aqui, ó. Quando ela for se fechar, só se encaixa. E essas válvulas, quando se fecham, elas fazem um som.
que é o som do batimento cardíaco. Só tum, tá, tum, tá, tum, tum. O primeiro som é mais surdo e mais forte, tum. E o segundo som é um som, ele é mais um estalido. Tá? Por que tem essa diferença? O tum é o fechamento dessa válvula aqui, ó. Que o som que se ouve mais é o som das válvulas por aqui, ó. O som que a gente ouve mais é o som das válvulas do lado esquerdo, que é o mais forte. O primeiro som, que é o tum, é o fechamento da válvula mitral. O segundo som, que é o tac, é o fechamento da válvula aórtica. Então, tum, tac, tum, tac, tum, tac. Em teoria, você pode ouvir todas as válvulas. Então, o cardiologista, ele aprende onde que coloca o estetoscópio. Então, em determinadas regiões, uma determinada região, ele ouve melhor o som da mitral. Se ele colocar em outra região, ele ouve melhor o da aórtica. Põe em outra região, ele ouve mais a tricúspide ou a pulmonar. Então, dependendo, por isso que o médico, não sei se tu já foram em cardiologista, acho que não, vocês são muito jovens. Mas você vai num cardiologista, ele põe aqui, põe mais embaixo, põe aqui, põe lá, ele põe em vários lugares. Você fica pensando, nossa, o cara não está ouvindo nada, está procurando, né? Não está procurando, ele sabe o que ele quer ouvir. Então, dependendo do local onde ele põe, ali o estetoscópio ele ouve melhor uma válvula ou outra, o fechamento. E ali ele pode dizer se a válvula está funcionando bem. Por quê? Se a válvula não funcionar bem, se ela, por exemplo, abrir, mas ela estiver meio durinha, não abre bem, vai fazer um som. Ela abre, mas não abre bem. E daí quando o sangue passa, faz um atrito e faz um sopro. Então faz tum, faz um sonzinho que o médico, né, ele é treinado e vai ouvir. Isso que é o sopro cardíaco. Então o sopro cardíaco é quando tem algum problema na válvula. E ela não se abre ou não se fecha direito, e daí vai ocasionar um turbilhonamento do sangue e vai ocasionar um som, que é o sopro cardíaco, né? Então, o sopro pode ser fisiológico. Por exemplo, uma pessoa que tem anemia, o sangue fica menos viscoso, como se ele ficasse mais líquido. Então, uma pessoa com uma anemia intensa, ela tem um sopro, que não é um problema na válvula, mas é um problema da viscosidade do sangue. Se a anemia dela for revertida, acaba o sopro. E tem pessoas que têm pequenos sopros, mas que não tem problema, não vai dar problema nenhum na vida inteira, que é um sopro muito pequenininho, né? Agora, se a pessoa tem um sopro quando jovem, o ideal é que ela tenha um acompanhamento do médico sempre, quando é jovem, a cada 5 anos vai no médico, à medida que vai ficando mais velho, né? Né? 3, diminui. Por quê? Porque esse sopro, ele pode evoluir. Né? Então ele pode começar pequeno e daí quando a pessoa chegar lá nos 40, 50 anos, ser uma coisa que daí precisa de cirurgia ou de fazer a troca dessas válvulas, né? Fazer algum procedimento, né, cirúrgico para melhorar o funcionamento do coração. Porque se essas válvulas deixam que o sangue reflua, por exemplo, as válvulas atrioventriculares permitem que o sangue retorne para o átrio, o que vai acontecer? O átrio vai começar a inchar. Ou, se a válvula permite que o sangue volte para o ventrículo vai começar a inchar. A pessoa entra em insuficiência cardíaca. E o coração já não vai bombear com a mesma força. E a pessoa pode evoluir para um quadro de morte mesmo, com insuficiência cardíaca. Né? Mas, claro que uma pessoa não morre de uma hora para outra. A não ser que tenha um infarto fulminante. Mas, por problema de válvula, não. Isso vai se agravando com o tempo. Então, se a pessoa tiver um acompanhamento médico, ela pode ter a reversão do quadro, né? E cirurgia só se faz em último caso. Então, geralmente o médico vai acompanhando e tal. Se isso evoluir, vai fazer cirurgia mais tarde. Só quando a vida da pessoa estiver comprometida, que de repente ela não pode mais nem subir uma escada, por exemplo, que já fica cansada. Se tiver esse problema de daí tomar aqueles vasodilatador, suplemento. Não melhora em nada. Assim, Mas causa algum problema? Causa. Vasodilatador, se você não precisa de vasodilatador, dá problemas, porque na hora que o organismo ele produz hormônios e substâncias que são vasodilatadoras para os momentos em que a gente precisa de vasodilatação. Então, por exemplo, a adrenalina,
o organismo produz e injeta adrenalina no sangue quando a gente está numa situação estressante, de atividade física, de um susto, de alguma coisa assim. Então, a adrenalina é injetada no sangue lá pelas glândulas suprarrenais, mas é uma situação de necessidade. O organismo não precisa estar com adrenalina em altos níveis toda hora, senão você vai entrar em estresse, vai estar toda hora alerta. A adrenalina te deixa alerta para uma situação em que o corpo precisa disso. Ou numa atividade física extrema, ou numa situação que você levou um susto, né? Que você precisa ficar alerta, o que você está em perigo, e aí essa adrenalina vai atuar no corpo e ela é vasodilatadora de certas regiões. Faz vasodilatação aqui nas artérias coronárias, que são essas artérias que levam sangue para o músculo cardíaco, né? Até eu estava falando, as primeiras artérias que saem da aorta vão para o próprio coração. O coração é esperto. Ele ejeta sangue pela aorta. Mas a primeira ramificação da aorta é para o próprio coração, né? Que são as artérias coronárias, né? Então, as coronárias não precisam ficar dilatadas todo o tempo. Elas vão ficar dilatadas quando o coração precisar trabalhar com mais força. Uma atividade física, por exemplo, numa situação que tem que fugir, tem que lutar, uma coisa assim. Da polícia, né? Da polícia, né? Agora, se não precisar de vasodilatação, não vai ter. E se você tomar vasodilatador, vai ficar com vasodilatação o tempo todo. Ou seja, fica uma pessoa mais nervosa, porque essa ação da adrenalina e tal, ela atua em várias coisas, mas atua no cérebro, deixa você mais ligado. Você não precisa ficar ligado o tempo todo, tem um momento de ficar descansado. Tudo tem sua hora, né? Se você injeta uma coisa no teu organismo que te deixa num estado de alerta, de tensão por mais tempo, você vai ter um estresse crônico. E isso ocasiona malefícios ao organismo, né? A longo prazo vai... bomba, né? Bomba, por exemplo, ataca o fígado. O fígado tem que metabolizar tudo isso, aí trabalha mais, a pessoa acaba ficando com insuficiência hepática, né? E vai atuar em outros órgãos, né? Vai dar vários problemas no corpo inteiro. Então, às vezes a gente quer resolver um problema na hora e cria um problema crônico, né? Então, tem que tomar cuidado. Vou jogar fora.